O Evangelho desse 14º domingo do tempo comum nos apresenta o envio dos 72 discípulos por parte de Jesus. E a primeira coisa que precisamos entender é que o Evangelho é para nós hoje. O envio que Jesus confia para os 72 discípulos é um envio para todo discípulo. E é Jesus que envia. Pelo batismo recebemos uma autoridade espiritual. Somos enviados como missionários. Somos, como os bispos da Igreja do Brasil sempre nos dizem e nos lembram, discípulos missionários. Enviados, mandados. E quando se fala de mandar, nós entendemos envio, comissão, mas temos também que entender que é um comando. Nós recebemos uma responsabilidade enorme por causa do nosso batismo. A responsabilidade de irradiar aquela palavra que nos salvou, de não guardar para nós a graça que recebemos. Somos chamados a entender que toda água que fica parada apodrece. E por isso somos homens da palavra. Ser cristão significa ser homem que através da palavra acolhida revive Cristo. Assim como Maria, quando ela disse, faça-se-me segundo a tua palavra, ela nos ensina o caminho da vida espiritual, o segredo da vida espiritual. Precisamos tornar-nos como que grávidos da palavra, para que a palavra continue o mistério da encarnação de Cristo na nossa vida. Tornar concreta na nossa carne a palavra de Deus. E por isso, como é fundamental sermos antes discípulos, homens e mulheres capazes de escutar a palavra, de colocar em prática a palavra que meditamos toda manhã, para pregar sempre com a nossa vida e quando for necessário, como dizia São Francisco, também através de palavras. E daqui todas as recomendações de Jesus no Evangelho: eu que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, voltará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. É importante entender que através destas recomendações Jesus nos diz que tudo é importante, que tudo tem um sentido na vida cristã e que tudo que é humano é divino. Tudo que é realmente humano, que é verdadeiramente humano, transmite a vida de Deus. O ir, o caminhar, não levar sacolas nem sandálias, quer dizer, não confiar nas coisas materiais, buscar primeiramente o reino de Deus, aquele reino que nós vamos anunciando. E também o andar depressa, não parar para cumprimentar as pessoas. Na época, o cumprimentar no mundo oriental previa uma saudação muito demorada. Por isso a palavra Sanemelek eram saudações que exigiam todo um rito, toda uma formalidade. E a pessoa que evangeliza sabe que tem pressa, o Evangelho tem pressa. Assim como Maria, que andou depressa para visitar a prima Isabel. E quando entramos, porque o entrar numa casa também é revestido de um poder, de uma autoridade divina entrando no lugar, nós podemos santificar aquele lugar, como diz a palavra, onde o teu pé pisar. Aí a presença de Deus realmente se santifica. E cumprimentando, entrando nas casas, assim como Maria, porque até uma saudação que nasce de um coração repleto de Deus, transmite Deus, da mesma forma com que Isabel ficou repleta do Espírito Santo perante a saudação de Maria. E estas recomendações a respeito do comer, do beber, porque tudo se torna sagrado. O nosso falar tem que ser um falar de Deus. E por isso o anúncio, o reino de Deus está próximo, está aqui, onde nós estamos unidos no nome do Senhor. O reino se faz presente. Toda a nossa vida tem que transmitir a alegria do Santo Evangelho, como nos convidava o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, a sua primeira exortação apostólica. Da alegria trazida pelo Senhor, ninguém é excluído, dizia o Papa Paulo VI. Sim,
Evangelizar significa contagiar a alegria, levar a alegria de um Deus que não cansa de perdoar, de um Deus que é amor, que é misericórdia, que é compaixão. E por isso também nós podemos entender que o Senhor envia os discípulos 2 a 2. Por quê? Onde 2 ou 3 estão unidos no meu nome, dirá Jesus no Evangelho, eu estarei no meio deles. De fato, evangelizar significa irradiar a comunhão, este mistério trinitário. Ser cristão significa renunciar a viver uma vida individualista, uma vida fechada ao relacionamento com os outros, porque o Deus que é Trindade nos convida a viver a comunhão, esta comunhão de que o mundo está desesperado, esta comunhão que é exatamente o oposto do trabalho de Satanás. Não por acaso, São João, na sua primeira carta, nos diz que Jesus veio para destruir a obra do diabo. E a obra do diabo é dividir, diabá. O diabo é aquele que destrói a comunhão. E as famílias hoje são particularmente feridas por causa de divisão, de mágoa, de ressentimento. O Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus da comunhão, nos leva a sermos instrumentos de comunhão para o mundo. Jesus veio para trazer vida plena. O diabo, sabemos, para roubar, destruir e matar. É simples assim. O nosso coração é feito para Deus, como dizia Santo Agostinho, e não encontra paz até que o Senhor não se faça presente na nossa vida, até que o nosso coração não possa descansar nele. E por isso, a saudação dos evangelizadores é a paz esteja convosco. Na segunda leitura deste domingo, São Paulo fala de uma saudação bem próxima, paz e misericórdia. Sim, o bem faz bem, o homem é feito para o bem, o mal faz mal. É muito triste ter que recolher cacos e fragmentos humanos, frutos de uma vida de pecado. Aquele primeiro gole do alcoólatra que o leva à destruição, uma mensagem de celular que leva aquele homem depois a cair no adultério, o sofrimento de 10 milhões de jovens que nascem todo ano no Brasil de mães solteiras e que sentem realmente este drama do abandono do pai. O desastre da droga, que os próprios irmãos que vivem na Cracolândia dizem que é a própria Eucaristia do diabo. Eles frequentemente entendem que assim como a Eucaristia traz a presença de Jesus, a droga é uma forma de endemoniamento que traz a escravidão do pecado. E o Senhor nos procura. O Senhor nunca para de nos procurar. Como lemos na primeira leitura, Ele nos chama para a alegria. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, tomai parte do seu júbilo. Ele vem para trazer consolação, aleitá-lo, deliciar-vos. É maravilhoso. Ele deseja que a paz possa correr como um rio. E evangelizar significa deixar correr o rio da paz e a glória do Senhor para todos os povos. O Senhor deseja amamentar-nos, carregar-nos no colo, acariciar-nos sob os joelhos, como uma mãe que acaricia o filho, assim como lemos na primeira leitura do profeta Isaías. Eu vos consolarei, sereis consolados em Jerusalém. Que lindo! Nosso Deus conhece a nossa fragilidade, esta carência imensa, porque o coração do homem, como dizia Dostoiévski, tem um buraco imenso, um buraco do tamanho de Deus. O Papa Francisco escrevia, Evangelii Gaudium, procuramos com ele aqueles que ele procura, amamos com ele aqueles que ele ama. Abrasados pela chama do seu coração, somos chamados a evangelizar. E como diz São Paulo, o amor de Deus nos constrange. Tem uma batalha espiritual. Ele nos envia como cordeiro no meio de lobos. Lemos no Evangelho. Tem um sofrimento do qual não podemos fugir. Como diz Paulo na segunda leitura desse domingo, nós precisamos carregar, experimentar a cruz de Cristo para poder manifestar o poder da sua ressurreição. Não é possível evangelizar sem despojar-nos, sem entender que não podemos confiar nas nossas seguranças, nas nossas forças ou em nós mesmos. Ou pior ainda, naquilo que temos, nos nossos meios econômicos. E por isso precisamos de mãos vazias, como pobres que confiam no poder do Senhor. Isso vale também nas nossas casas, na nossa família. Qual é a nossa primeira preocupação?
A preocupação para os nossos filhos é a saúde, a casa, os alimentos, o estudo, ou que conheçam Cristo, que procurem primeiramente o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas também importantes virão em acréscimo, mas não são o essencial. O essencial é Cristo Jesus, que Cristo habite na casa, que a paz de Cristo esteja presente na nossa família. E toda a mentira de Satanás é convencer os homens que o prazer que o mundo procura dar seja alegria. E, na verdade, nos prazeres do mundo, como dizia Madre Teresa, não se encontra nenhuma migalha de alegria que possa saciar o coração do homem. E por isso não podemos ter medo do sofrimento. Eu lembro Maria Paula morrendo de câncer, sufocada, que converteu um médico jovem, que vendo ela morrendo com tanta serenidade e paz no coração, dizia: eu queria ter um pouco desta paz. E este médico era ateu, não conhecia o amor de Cristo. E vendo Maria Paula naquele momento, encontrou o Cristo vivo, se converteu e acolheu a paz que só Jesus pode dar. Vamos então acolher a urgência de evangelizar. Daqui a poucos anos estaremos celebrando o grande jubileu da redenção, 2000 anos da redenção, 2033. E Jesus nos convida a deixar ser ovelhas para procurar aquela perdida, mas hoje, na verdade, são mais aquelas perdidas, pois apenas a terceira parte da humanidade é cristã. Vamos juntos em busca desta ovelha perdida. Porque muitos, como diria São Paulo nos Atos dos Apóstolos, em Atenas, estão procurando um Deus que ainda não conhecem e que nós precisamos anunciar. Atrás de uma alcoólatra, um homem desesperado pela sede de Deus. Atrás de um drogado, um homem desesperado em busca de uma alegria, de uma brisa que a droga não consegue dar, que não sabe saciar o coração do homem. Atrás de um homem que vive em orgias sem prazeres da carne, um homem desesperado em busca da alegria do Evangelho e da comunhão de Cristo. E atrás de um jovem angustiado, aflito, muitas vezes um filho pródigo em busca do perdão, de um Deus que não cansa de perdoar e que faz mais festa por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Entramos na festa e convidamos a humanidade a entrar nesta festa, a festa do Santo Evangelho, que traz paz e misericórdia para uma humanidade aflita por tantas guerras e divisões e desesperada pela misericórdia do Pai. Um bom domingo para todos. Paz e misericórdia.